Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia, bem-vindo ao programa Mais Saúde, que, como prometido, hoje o tema vai ser sobre remédios antidepressivos. Quem acompanhou alguns programas com o professor, mais uma vez convidado nosso, Fabrício Assini, percebeu que a gente teve, num dado momento, a entrada do assunto, quando falávamos de depressão, em medicações. Então, naquela pauta, eu pedi para o professor voltar para a gente falar exclusivamente sobre esse tema. Obrigada, tá? De novo aqui conosco, né? Bom, eles são sempre necessários quando a gente está falando de depressão? Um antidepressivo, ele é absolutamente necessário? Então, alguém está deprimido, precisa tomar antidepressivo? Primeiro de tudo, não. Ou seja, exatamente naquele programa que nos trouxe a esse programa, eu dizia, a depressão é classificada em leve, moderada e grave. Então existe uma literatura muito forte mostrando que para depressões leves a moderadas, existe uma série de outras intervenções que têm tanto benefício quanto o próprio antidepressivo. Por outro lado, se você me pergunta, Fabrício, então você é terminantemente contra o uso de antidepressivos para depressão? Também não. Existem pessoas que precisarão do antidepressivo para tratar a depressão. O problema é quando ela olha para o antidepressivo como a pílula mágica da felicidade. Aí isso é um erro, ou seja, tratar a depressão única e exclusivamente com antidepressivo, sem pensar em todos os outros pontos que também precisam ser pensados, é que é um equívoco. E tem outro, penso eu, equívoco que eu gostaria que você esclarecesse. Aí quando o médico diz, não, de fato aquela pessoa está precisando, e fala para ela, e ela normalmente olha e fica com aquela preocupação, meu Deus, eu vou tomar um medicamento antidepressivo, mas será que eu não vou ficar dependente dele para o resto da vida, né? Perfeito. E aí? Perfeito. A palavra dependência, por definição, ela tem alguns critérios. Um primeiro critério para eu dizer que uma droga vai causar dependência é a fissura, é o desejo compulsivo pela droga. Por exemplo, a gente vê às vezes as pessoas na rua assaltando alguém para conseguir dinheiro para comprar uma droga. A pessoa que toma antidepressivo, ela nunca vai sair na rua pedindo para a pessoa, me dá R$5 que eu quero comprar um antidepressivo. Ou seja, ela não vai desenvolver a fissura pela. Sim. Mas ela pode desenvolver o hábito. Por exemplo, vários de nós temos o hábito de tomar café de manhã. Não é? E talvez se não tomamos, ficamos um pouquinho ansiosos, um pouco angustiados, mais lentos e procuramos por esse café. Mas ninguém nesse planeta saiu roubando alguém para comprar café. Então, consigo deixar claro dependência e hábito? Então, se você me pergunta, o antidepressivo vai causar dependência naquilo que ela quer dizer na linguagem técnica? A resposta é não. Por outro lado, a pessoa pode desenvolver o hábito. E em esse hábito sendo formado, ele pode ser contraposto ao final do tratamento. Ou seja, a melhor coisa que eu posso dizer para o nosso espectador é que ele, quando necessário tomar antidepressivo, ele vai fazer um tratamento em longo prazo. Um tratamento que depois de bem sucedido, e isso precisa deixar claro, ou seja, existe a possibilidade desse tratamento ser retirado. Só que ele tem que ser retirado aos poucos. Fazendo aquilo que nós chamamos de desmame, que é a retirada gradual. E durante essa retirada gradual, uma das coisas que o médico vai estar tentando fazer pelo paciente é fazer o quê? É ajudá-lo a diminuir o hábito de tomar, para que ele possa, enquanto o medicamento ser retirado, não sentir mais a falta do medicamento, não sentir mais aquilo que a gente chama de abstinência. Então, o antidepressivo causa dependência, tecnicamente falando? Não. Mas ele pode levar ao hábito de tomar, que não é eterno, que pode ser contraposto com uma retirada gradual e bem assessorada. E como você disse, né, que se a pessoa está pensando que o antidepressivo sozinho vai fazer o milagre, né, primeiro que, geralmente, o antidepressivo, primeiro você acaba tendo os efeitos colaterais, né, para depois ele começar a fazer o bom efeito, né, então também tem esse detalhe. Mas as outras abordagens são importantes, né? E quais seriam elas? As outras abordagens, elas são fundamentais, ou seja, nos últimos anos nós criamos uma geração de pessoas
que acaba olhando para o antidepressivo como uma pílula mágica da felicidade, quando ele realmente não é. Então, essa pessoa ela precisa tomar o antidepressivo quando bem diagnosticado, quando bem prescrito, vamos dizer assim, consciente de que as outras intervenções são fundamentais. E essas outras intervenções, elas passam por cobrir outros pontos do sistema nervoso central que ficam descobertos pelo antidepressivo. Por exemplo, o que faz o antidepressivo quando chega no cérebro? Exato, isso daí era uma próxima pergunta. Como que age o antidepressivo? O antidepressivo, ele aumenta a quantidade de 2 neurotransmissores que nós temos. O neurotransmissor é uma substância química que faz a comunicação entre 2 neurônios. Eu sempre digo, é como se fosse a palavra do neurônio. Então, nós temos 2 neurônios, nós temos 2 neurotransmissores. Um chamado serotonina, bem-estar, por exemplo. Mulher entende desse nome. Exato. E outro chamado noradrenalina, alegria e muita noradrenalina, euforia. Em 1965, um grupo de pesquisadores disse que a depressão seria causada pela falta de serotonina e noradrenalina. E desde então, todos os antidepressivos fazem ou as duas coisas, ou uma coisa ou outra. Só que nesses últimos 50, 60 anos, percebeu-se que a neurobiologia da depressão envolve inflamação. Como que eu diminuo a inflamação? Estresse menos, alimente-se melhor. Nesses últimos 50 anos, descobriu-se que a neurobiologia da depressão envolve diminuição das sinapses entre os neurônios. Sinapse, comunicação entre neurônios. Como é que eu faço os neurônios se comunicarem melhor? Estimule-o como leitura e atividade física. Eu estou convidando depois todo mundo a rever todos os programas que nós já apresentamos com o professor Fabrício, porque um acaba complementando o outro e vocês vão ver que o que precisa ser feito para praticamente tudo é a mesma coisa, é tão simples. Então, Canção Nova Play, tá? Continua, Fabrício, por favor. Então, Gisela, e é por esse tipo de coisa que eu digo sem medo de dizer, é o meu começo de frase desse nosso programa, que é a pessoa tratar a depressão tomando somente o antidepressivo sem pensar nas outras intervenções é um erro. Por quê? Porque para mim, que estudo a neurobiologia da doença, eu tenho certeza que de nada adianta eu aumentar a serotonina e noradrenalina sem comer os alimentos que dão para mim a serotonina e a noradrenalina. De nada adianta eu comer os alimentos que dão serotonina e noradrenalina sem tratar a neuroinflamação. Mais uma vez, sem reduzir estresse, e reduzir estresse pode ser procurar a terapia para resolver esse problema. Reduzir esse estresse pode ser também procurar em plantas que têm esse papel que a gente chama de adaptógeno muitas vezes. Depois, outra questão, essa diminuição do número de sinapses, estimular o cérebro. Claro, talvez num momento de depressão mais grave, essa pessoa já esteja num estado de apatia tão grande que ela não vá sair para correr. Então, enquanto houver tempo, se eu puder estimular esse cérebro com atividade física e com leituras que realmente façam os meus neurônios se conectarem, muito melhor. Então, são essas as medidas que, sem dúvida alguma, ajudam a tratar esse cérebro com depressão. Depois do convívio social e todos os outros aspectos que nós temos conversado, uma boa noite de sono, e tudo isso realmente complementa bem o efeito do antidepressivo. Agora, qual é o problema? Se nós procurarmos os efeitos adversos dos antidepressivos, veremos a insônia. Então, a minha crítica sempre está em torno de que muitas vezes na balança do risco-benefício, especialmente para os casos de depressão leve a moderada, os riscos que o antidepressivo expõe ao paciente se sobrepõem aos benefícios. Mais uma vez, deixando claro, ninguém aqui está criminalizando o antidepressivo, é só deixando-o reservado para o momento correto. No momento correto. Ainda mais, como você disse, os trabalhos, os artigos científicos mostrando isso, que se você muda seus hábitos e faz exatamente o que você comentou agora há pouco, atividade física, boa leitura, e gente, leitura boa, né? Porque tem umas leituras que não são recomendadas, então aquelas que estimulam o cérebro, alimentação, como é que eu vou fazer um antidepressivo funcionar se eu não como os
precursores, né? Aquilo que vai formar serotonina, né? Exato. Então, essa alimentação rica de açúcar que inflama. Então, gente, é isso. Então, eu acho que no fim a gente volta sempre aqui naqueles mesmos assuntos e a gente vê que não é tão complicado e que se todos nós tivermos hábitos saudáveis, a gente acaba, né, evitando muitas vezes até o desenrolar de alguma outra patologia. Exato. E sempre passa pela prevenção. Prevenção. Ou seja, reconhecer uma depressão leve a moderada para não deixar ela chegar na grave. Exatamente. Essa seria a grande questão. Bom, Fabrício, obrigada, né, por nós termos cumprido a nossa promessa, né, de falar dos antidepressivos. E, como eu disse, acessem o Canção Nova Play, que vale a pena rever todos os outros programas que foram maravilhosos. E eu espero você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.